Um, dois, três. Valendo. Essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é uma palavra que nós vamos falar aqui dando exemplos de duas mulheres muito importantes na Bíblia. Duas mulheres importantes na história da humanidade, não somente um relato bíblico que aconteceu naquele contexto da época. São mulheres que mudaram a história da humanidade. E por meio dessas duas mulheres, a história da humanidade foi tão marcada, irmãos, mas tão marcada, que por meio delas, o mover de Deus, que passou por meio delas, através delas. Você sabe, quando você estuda, quando você estuda história, lá na escola, quem se lembra da matéria de história? Todo mundo aqui é novo, né, gente? Vocês lembram? Vocês se lembram que lá na matéria de história, o Alexandre está rindo ali porque ele é o mais novo da turma. Mas olha só, na sua matéria da escola, não tem assim, aconteceu isso, isso e isso antes de Cristo. E isso, aquilo e aquilo depois de Cristo, sim ou não? Essas mulheres, a vida delas marcaram tanto a história da humanidade que por meio delas iniciou-se o antes e depois de Cristo. E essas duas mulheres que eu quero falar hoje para vocês é sobre Isabel e Maria. Sabe, irmãos, o nosso ministério com mulheres, você sabe, muitas pessoas acham que, né, porque eu já ouvi isso, mas muitas pessoas têm um conceito errado de que a videira não tem um ministério com mulheres, mas isso é uma grande mentira. Porque a videira, sim, nós temos um ministério com mulheres. E o nosso ministério, de fato, ele é um ministério, ele não é um departamento. É um ministério que, por meio desse ministério com mulheres, nós discipulamos mulheres e pastoreamos crianças. Esse é o nosso slogan, mulheres que discipulam mulheres e pastoreiam crianças. E, de fato, não é um departamento, como em alguns lugares eles se referem. Por que não é? Porque é um ministério, porque por meio das mulheres, Deus tem nos chamado para gerar filhos. E não só as mulheres, por isso eu estou dizendo para os irmãos, essa é uma palavra que não é só para mulher, é uma palavra para a igreja. Mas nós vamos usar aqui exemplos de duas mulheres. E essas duas mulheres, como eu falei, elas de fato são as únicas mulheres que nós podemos falar que geraram o mover. As únicas mulheres que nós podemos afirmar, geraram o mover. Porque o mover em si mesmo, ele não pode ser gerado pelas pessoas. O mover é de Deus e ele começa em Deus. É Deus quem gera o mover. E nós, como igreja, hoje, como homens e mulheres, temos que ser espirituais o bastante para perceber o mover de Deus na nossa igreja. E quando você percebe o mover de Deus, você entra nele. Eu quero afirmar para você hoje, existe o mover de Deus aqui na nossa igreja videira em Campina Grande. Existe o mover de Deus. Ele não vai vir, ele está acontecendo hoje, agora. E se você é um homem ou uma mulher que ora e discerne, você vai discernir. Há um mover de Deus nessa igreja. Esse povo que está aqui é um povo sério. É um povo que está aqui para, de fato, se mover em Deus. Mas tem um segredo, queridos. Só percebe o mover aqueles que oram. Quem não ora não vai discernir. Quem não ora não vai perceber. E essas duas mulheres, eu digo que foram as únicas que geraram o mover, porque verdadeiramente elas geraram. Isabel gerou João Batista. Maria gerou Jesus. Isabel gerou João Batista, que foi um profeta muito radical e posicionado. Quem se lembra de João Batista? Que comia gafanhotos, mel silvestre, vestia peles de camelo. Era muito posicionado, morava no deserto. E ele veio para preparar o caminho. E esse caminho com C maiúsculo, que diz João, é Jesus. João Batista foi aquele que afirmou, eis que vem um que é maior do que eu não sou nem digno de atar as correias das suas sandálias. Ele estava se referindo a Jesus.
Então João Batista nasceu um pouquinho antes de Jesus, porque ele veio preparar o caminho. E Maria, que é essa segunda mulher que nós vamos falar hoje, que verdadeiramente trouxe ao mundo o Messias, o Salvador. E hoje, queridos, eu quero falar sobre essas mulheres com você. Sabe, ao mover de Deus sobre nós. Também lá na história, na sua escola, você deve ter ouvido falar sobre algumas mulheres que fizeram parte da história também, da humanidade de uma maneira secular, não de uma maneira espiritual. Cleópatra, não é verdade? Foi uma mulher também muito que marcou ali, que foi a rainha do Egito, né, antes de Cristo. Foi uma mulher que marcou, sim, a sua história, a sua era. Margaret Thatcher, para quem não sabe, foi a primeira ministra inglesa. Indira Gandhi, a primeira-ministra da Índia, enfim, mulheres que marcaram uma história aí, de maneira secular, de maneira natural. Mas hoje nós vamos falar dessas mulheres. E dentro dos princípios espirituais, nós vamos aprender hoje como igreja. Eu quero fazer os irmãos hoje entrar numa atmosfera de revelação que talvez você nunca parou para perceber na Bíblia. Eu quero te convidar a ficar atento a essa palavra. Não se distraia com o seu celular agora, guarda ele. Depois você recebe as mensagens. Projeta para nós Isaías 40, 11. Eu quero ler esse texto, irmãos, porque é justamente o título da nossa palavra. Essa palavra se chama A Graça de Apacentar Mulheres. Eu quero mostrar para os irmãos aqui na Bíblia como que Deus, como que Jesus fala a respeito das mulheres e das crianças na Bíblia de uma maneira tão especial e carinhosa. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler em duas versões, primeiro na atualizada. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, e as que amamentam, ele guiará mansamente. Agora, se você puder colocar, não tem problema se não der. Na nova versão, linguagem de hoje, NTLH. É uma versão mais simples. Né? Nas Bíblias de crianças aí são essa versão. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Essa palavra cordeirinhos e carneirinhos que aparecem aqui está atribuindo às crianças, os menores de idade, mas também aos novos na fé, os novos convertidos, irmãos que estão chegando, que precisam ser cuidados, que precisam ser consolidados. E aqui, quando a Bíblia fala aqui a Bíblia afirma que esses carneirinhos e cordeirinhos vão ser carregados no colo, irmãos. Aqui nos fala do cuidado que Deus tem com as crianças, do cuidado que Deus tem com os novos na fé também, que são comparados a crianças, porque estão iniciando ali a sua caminhada cristã. E aqui atribui às mulheres. Olha o carinho que Deus tem com as mulheres no ministério. Não é querendo puxar uma sardinha para nós, mas já puxando. Nós somos amadas, amém, irmãs? Todos nós somos muito amados, mas olha, eu quero puxar uma pequena sardinha para as mulheres. Porque olha o que a Bíblia fala de nós, as que amamentam. Isso aqui são as mães, são as mulheres. Eu estou numa fase literal, né? Eu estou literal na que amamenta. É claro que não é literal tudo, mas, irmãos, a Bíblia diz que as que amamentam, que são as mães, que são as mulheres, Jesus vai fazer o que conosco? Vai nos guiar com carinho, diz a Bíblia. E os pequeninos, que são as crianças, e os novos na fé, ele vai carregar no colo. Olha o cuidado de Deus para conosco. Para com o nosso rebanho de crianças. Oh, irmãos, como é maravilhoso servir a Deus e ser um canal de Deus para servir na igreja local e apacentar os carneirinhos, os cordeirinhos, aonde Jesus carrega no colo. E eu quero hoje dizer alguns princípios, algo que vai nos levar a avançar como igreja, quando nós entendemos sobre essa graça
de apacentar, essa graça da caminhada cristã, de um cuidando do outro, mulher que vai discipular mulher, que vai apacentar as crianças, mas também os irmãos, os homens. Deus nos chamou, irmãos, de um modo coletivo como igreja, para que cada um de nós, homens e mulheres, possamos gerar filhos para Deus. O centro do coração de Deus, é até um livro, né, de um pastor nosso, o centro do coração de Deus é filhos. Então Jesus morreu pela igreja, por nós, pelas vidas. E não há nada mais valioso, ou prazeroso, ou poderoso diante de Deus, mais do que as pessoas, do que as vidas. Então, como igreja, nós somos chamados por Deus para gerar filhos para Deus. E é um processo no gerar. Eu quero falar aqui sobre alguns aspectos agora, atribuindo essas duas mulheres na Bíblia, que eu disse para os irmãos, que é Isabel, que foi a mãe do profeta João Batista, e Maria, que foi a mãe de Jesus. Fazendo agora um paralelo, uma analogia aqui sobre essas duas mulheres, nós vamos compartilhar esses princípios. E o primeiro princípio espiritual, repita comigo, diga conexão espiritual. Irmãos, eu sei que hoje, né, no mundo, há muito essa palavra, né, conexão, network, é ou não é? Que agora o bam do momento é o network, não sei o que, não sei o que. Mas eu vou parafrasear para você. Conexão espiritual são relacionamentos planejados por Deus para cumprir o mesmo propósito. Eu vou te dar um exemplo rápido, que eu acredito muito na conexão espiritual. O meu casamento é uma conexão espiritual. Porque conexões, como eu falei, é um arranjar de Deus, é um alinhamento planejado por Deus para cumprir o mesmo propósito. Então, quando eu me converti, hoje o pastor ministrou aquela música, né? Precisamos. Essa foi a música da minha conversão em 2003. Quando ele tocou, eu falei, não acredito. Eu desidratava no culto, naquela época, cantando essa música. Quando eu me converti, essa foi a música da minha conversão. Quando eu me converti, lá em 2003, Deus me falou ali no encontro, no ato do encontro, no intervalo, depois do almoço, que Deus estava me chamando para o ministério, que eu havia nascido para isso, que o propósito que Deus tinha para a minha vida era isso. E depois, é claro, consequentemente, Deus foi, obviamente, confirmando que eu seria esposa de um pastor, que não teria sentido eu ser esposa de outra pessoa. Mas veja bem, eu poderia ter casado com outro homem. Ele poderia ter casado com outra mulher, sim ou não? Sim. Até porque tinha pretendentes na época, ambas as partes. Mas Deus gerou essa conexão espiritual, esse alinhamento, e nos uniu para o mesmo propósito. Então, se ele tivesse casado com outra mulher e eu com outro homem, tenho certeza, nós não estaríamos pastoreando a videira em Campina Grande. Estaríamos sei lá onde. Mas Deus nos uniu para um propósito. Eu quero dizer a mesma coisa para você. O seu casamento existe para um propósito. Isso é uma conexão espiritual. Diga amém. Aleluia. Projeta Lucas 1,19. E aqui, eu vou lendo, viu, irmãos? Aqui é o anjo de Deus falando para Zacarias. Lucas 1,19. Zacarias era o marido de Isabel, o pai de João Batista. E respondeu o anjo, eu sou Gabriel, que te assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Aí lá no verso 24, as boas novas era que ele seria pai, ok? Deus iria dar um filho a eles. Passados esses dias, no versículo 24, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou o templo. Ele estava ali servindo e o anjo chegou.
Talvez ele nem estivesse orando para ter um filho, porque eles já eram velhos. Isabel era estéril. Você sabe, um bom judeu, desde aquela época, eles oraram pelo quê? Pela vinda do Messias. Eles sempre oravam isso. Talvez ele estivesse ali até servindo e orando sobre isso, porque os judeus oravam em linha com as profecias, com as palavras dos antigos profetas. Mas ali naquele momento do servir, Deus manda o anjo Gabriel e fala: eu te assisto diante de Deus. Eu vejo você. Eu te vejo servindo, eu ouço as suas orações. E agora eu vou te dar um recado. Boas novas, como diz a Bíblia. Isabel vai gerar. E não vai ser qualquer um. Vai ser o profeta que vai preparar o caminho daquele que vocês tanto oram e esperam. E aí, Zacarias, irmãos, a Bíblia conta que verso que acho que é o 20? Eu acho que é o 20. Que fala que Zacarias não creu. Ele duvidou. Como, Gabriel? Minha esposa é velha, nós somos idosos. Ela é estéril. A Bíblia fala que porque ele não creu, porque ele duvidou, ele ficou os 9 meses da gestação da Isabel mudo. Imagina a mulher grávida, ali os 9 meses precisando do marido, com desejo. Ela só pedia as coisas e ele, olha que bênção. Já pensou, amor, eu estou enjoada. Eu quero comer isso, aquilo e aquilo. Porque ele não creu, o anjo disse, ficarás mudo até a criança nascer. Sabe o que isso significa? Se a sua palavra não é de fé, não fale. Se a sua palavra não vai transmitir vida, fique calado. Se a palavra que vai sair da sua boca é contrária ao que Deus está dizendo, emudeça-se. Não diga nada. Porque o povo de Deus é um povo de fé. E o povo que tem fé vai transmitir o que está escrito na palavra. Não importa as circunstâncias, irmãos. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Eu quero dizer para os irmãos, nós viemos para cá 4 anos debaixo de uma palavra. Essa igreja é uma igreja de milhares. Eu quero dizer isso para você. Talvez você pode olhar e falar, nossa, tem dia que vem menos pessoas, tem dias que vem mais. Acontece, sim. Tem acontecido. Mas eu quero dizer para você, se Deus falou que nós seremos uma igreja grande de milhares, é isso que nós já somos. E se você não crê, não diga o contrário. Zacarias fica calado. Porque Deus trabalha no meio da fé. Se Zacarias tivesse falado, talvez, é o que eu penso, não está na Bíblia, mas eu penso, poderia produzir incredulidade em Isabel. Poderia talvez adiar, tardar o mover de Deus. Porque desde Abraão, o diabo vem tentando contra mulheres e crianças. Gerando esterilidade nas mulheres, ou querendo matar as crianças pequenas. Por quê? Porque lá em Gênesis havia uma palavra da mulher, vai vir o Messias. E o diabo vinha trabalhando em toda a história da humanidade para impedir. Mas ninguém pode impedir os planos de Deus. Portanto, queridos, você tem que ter muito cuidado, eu e você. Aquilo que nós falamos. Se não está em linha com a palavra, não fale. Se é só a sua opinião, fique calado, por favor. Opinião, se alguém te pedir, você dá. Senão, eu tenho aprendido isso há muitos anos. Às vezes, algumas irmãs vêm aconselhar. Pastora, o que a senhora acha? Eu falo, não vou dizer o que eu acho. Eu vou guardar para mim. Eu vou dizer a palavra para você. Porque a opinião é opinião, queridos. Cada um aqui tem opinião sobre alguma coisa, sim ou não? Não interessa. Nem a minha, nem a sua. O que interessa é a opinião de Deus. Então tome cuidado com o que você fala. Do mover que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo mover no nosso meio. E no verso 26, no mesmo capítulo, diz agora a respeito de Maria, o anjo falando para Maria. O mesmo anjo que foi lá para Zacarias falar sobre Isabel, é o mesmo anjo que aparece para Maria. O mesmo anjo, o mesmo propósito, com 2 mulheres distintas, mas alinhadas pela mesma conexão espiritual. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada que se chamava Maria. E depois lá no verso 34,
Então disse Maria ao anjo, como será? Como é que vai ser? Porque eu não tenho relação com homem nenhum. Você sabe, Maria era virgem e estava noiva. Respondeu o anjo, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a tua parenta, a sua prima, igualmente concebeu um filho na velhice, sendo esta que já está no 6º mês. Aquela que diziam que era estéril, ela está grávida. Olha os alinhamentos de Deus aqui. Maria e Isabel eram parentes, mas não tem nada a ver porque ser parente ou não, irmãos. Tem a ver com o propósito de Deus. Porque cada uma tinha uma realidade. Maria era uma jovem e virgem. Como que alguém virgem vai ficar grávida? E Isabel já era velha e estéril. Como que a mulher velha e estéril ia ficar grávida? Mulheres totalmente improváveis. Mas havia um mesmo propósito, uma conexão espiritual. E as duas conceberam o mover de Deus. O maior mover da terra, qual foi? A encarnação do Filho de Deus. Deus virou gente. É a musiquinha que nós cantamos. Deus que virou gente. O maior mover da história. Essas mulheres participaram. As duas foram escolhidas para gerar filhos para Deus. Eu quero dizer para vocês, a igreja é um lugar de conexão. A igreja é um lugar de conexão espiritual. E lá em 1 Pedro 4:10, fala sobre essa conexão espiritual no meio da igreja. Pedro diz assim, servir, está no imperativo, é uma ordem. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Essa conexão na igreja, a conexão entre os irmãos, é para você servir uns aos outros. Eu quero projetar aqui 2 fotos. Coloca para mim a primeira foto. É uma foto de pessoas que têm estado alinhadas comigo há muitos anos. A Suelen está aqui, ó. Daqui para cá, número 4 é a Suelen. Depois a central aqui sou eu, com esse negócio rosa na cabeça. Aí depois vem a Priscila. Todo mundo magro, é coisa boa. É bom ser magro, né? Irmãos, essa foto é que é a única que eu tinha no meu Instagram, mas essa foto ainda é atual, eu tenho mais antigas. Passa a próxima. Essa aqui eu estava grávida da Maria Luísa? Acho que sim. Olha essa foto, antiga, a Suelen está por ali, mas a Priscila ali, a Suelen lá atrás. A Ana Clara no meu colo. Ainda tem mais foto, é porque eu não achei. Mas o que eu estou colocando nessas fotos antigas? Mulheres que Deus nos uniu nessa conexão de servir uns aos outros, um alinhamento planejado por Deus para cumprir o mesmo propósito. Você acha que essas irmãs vieram lá de Goiânia, 2.300 quilômetros? Ela, o Messias, a Priscila, o Malheiro, os filhos deles, mais de 2.000 quilômetros. Venderam casa, deixou carro, deixou parente, deixou tudo, deixou emprego para vir para cá, porque eles gostavam de nós. Porque, ai gente, a gente é best. Nada a ver. Não sou best de nenhuma delas. Porque temos uma conexão espiritual. Porque elas discerniram o propósito que Deus tem para a vida delas. E elas estão percorrendo esse propósito. Não importa onde. Localização, não em barreiras geográficas. Milhares de quilômetros não me impediu de cumprir o propósito. São mulheres que têm entendido o propósito de Deus. Eu quis colocar essa foto aqui para poder honrar essas 2 mulheres que já caminham comigo há 10 anos, há mais de 10 anos. Tenho que achar as fotos mais antigas depois, né? Eu não tenho. Está em algum lugar. Mas, queridos, isso é o servir uns aos outros que 1 Pedro 4 fala. Essa é a conexão espiritual que tem que haver no meio da igreja. Entre cada um de nós, irmãos.
É um povo que tem discernido o propósito de Deus. Estão indo. Aonde Deus quer me levar? Nós vamos. Amém ou não? Os irmãos estão entendendo essa palavra ou não? Mas por que nós temos que estar conectados uns com os outros? Por que tem que haver essa conexão espiritual no meio da igreja? Primeiro, para cumprir o propósito. Ou você acha que você vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida andando sozinho? Nós não conseguimos. Nada sozinho, irmãos. Não conseguimos cumprir o propósito, não conseguimos caminhar. Nós precisamos estar conectados a pessoas. Mas eu quero te perguntar, qual tipo de pessoa você está conectado? Você que é homem, quais são as suas amizades? Você que é mulher, quais são as suas amizades? Quais são as suas conexões? Quem são as pessoas quando você está no dia mal, precisando de um conselho, de uma oração, de uma palavra? Quem é a pessoa que você procura? Isso faz toda a diferença na minha e na sua vida. Tem aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu vou acrescentar um novo, posso? Diga-me com quem tu andas, eu vou te dizer onde é que você vai parar. Porque se você é uma mulher que só caminha com a vizinha, linguaruda, fofoqueira, que fala mal do marido na porta de casa, bebendo café, e contando da novela, do não sei o quê, que o marido é isso, que o marido é aquilo, vamos compartilhar qual tem o marido mais coisado, mais com defeito, negociado, sei lá. Aí o seu casamento vai virar o quê? O que vai ser o seu casamento? Ou se você é um homem que só caminha com aquele homem que gosta de pornografia, que gosta de coisa errada, que trai a esposa, que tem isso ou aquilo, como é que vai virar a sua vida? E você que tem um chamado ministerial, a coisa ainda é maior outro nível para você. Quem fala na sua vida? Quem são as pessoas que você ouve? Isso é conexão espiritual. Pessoas espirituais caminham com pessoas espirituais. Eu sou uma mulher espiritual, casei com um homem de Deus. Não me permitiria casar com um carnal. E olha que tinha uns doidos lá querendo. Falei, pega descendo, meu filho. Maria e Isabel foram unidas para o mesmo propósito. As duas geraram o mover de Deus da história. Eu vou te falar, Deus está nos chamando como igreja local para cumprir um propósito nessa cidade. Eu quero te perguntar, quem é que está percebendo isso? E quem é que vai entrar nesse mover e responder o chamado de Deus? Porque, irmãos, é uma cidade para ser conquistada. Não é uma rua da sua casa. É uma cidade. Então, cuidado com pessoas que querem te desviar desse propósito. Esteja sensível. Segunda coisa, segundo princípio. Até a Bíblia fala, a Bíblia, na verdade, não registra nenhuma obra extraordinária ali de Maria e de Isabel. Elas não realizaram milagres, não foram mulheres que pregaram nas sinagogas, não foram mulheres de plataformas, mas a Bíblia registra a oração dessas mulheres. Segundo princípio, oraram. Orações. Lá no verso 41 de Lucas 1, por que a Bíblia registra a oração de Isabel e Maria? A Bíblia só registra aquilo que é importante, sim ou não? A Bíblia registrou as orações delas. E no verso 41 de Lucas 1, é Isabel, ouvindo esta saudação de Maria, a criança, João Batista, que estava no ventre de Isabel, estremeceu no ventre. E então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Olha a oração de Isabel quando ouviu Maria bater na porta da sua casa. Com Jesus no ventre, Isabel com João Batista no ventre. Quando ouviu a saudação de Maria, Isabel disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E no verso 46 e 47, aí vemos a oração de Maria, que é conhecido como o Cântico de Maria. E então disse Maria,
depois que o anjo disse que ela seria mãe de Jesus. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Irmãos, eu tenho certeza, Maria e Isabel eram mulheres de muita oração. Porque foram escolhidas por Deus para o maior mover da história da humanidade. Mulheres que oram, homens que oram, é um povo que discerne. Um crente que ora tem discernimento do propósito, tem discernimento das coisas espirituais, tem revelação do propósito, é sensível à direção de Deus e responde ao chamado de Deus a que preço for. Não importa. Tem que vender minha casa, eu vendo. Tem que deixar bens, eu deixo. Se é para um propósito, eu deixo. Nós precisamos ser esse povo de oração, irmãos. Por que Deus fala aqui? Deus mostra a oração delas, porque orar é importante. Porque orar é importante. Deus não está tão preocupado assim como quem é que está fazendo. Deus está preocupado o seguinte: qual é a fonte que você faz o que você faz? Quem te capacita? Ou seja, você ora para depender de Deus ou é você que vai lá e faz? Porque você é muito bom, muito boa, muito maravilhoso, muito maravilhosa, muito habilidoso. Palmas para vocês. Ou você é alguém que reconhece que sem Deus você não é nada. Se a graça de Deus sai, eu não sou nada. E por isso eu preciso de Deus para realizar o que Ele está me chamando para fazer. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja que ora. Zacarias, quando recebeu a palavra, ele estava orando. Maria, quando recebeu aqui a palavra de que seria mãe, ela talvez poderia enlouquecer e dizer: eu vou morrer. Porque era uma condenação naquela época. Ela poderia ser apedrejada. Porque ela não era casada. Era assim naquela época. Mas sabe o que ela falou? Minha alma engrandece ao Senhor. Que se cumpra em mim a palavra do meu Senhor, eis aqui a tua serva. A Bíblia fala que ela se alegrou. Mesmo sabendo o preço que ia ter que pagar para gerar o Filho de Deus, ela se alegrou. Eu vou te falar, você se alegra com o que Deus está fazendo no nosso meio? Você se alegra, mesmo quando às vezes não é do jeitinho que você quer? No mundinho que você imagina, você consegue se alegrar com o que Deus está fazendo? Nós precisamos olhar mais para o Senhor, irmãos, e menos para nós. Se você e eu entendêssemos o valor que tem a oração, toda terça-feira essa igreja estava cheia. Não precisava o líder toda semana, né? Gosto do Messias. O Messias manda mensagem. Irmãos, ó, isso aí, Messias. Se todo crente, se eu e você entendêssemos o valor da oração, toda terça-feira eu estaria aqui orando. Não precisaria nem convidar, ou convocar, ou intimar, ou cutucar, ou insistir, ou ser chato às vezes. Não, era só falar assim: irmãos, ó, oração, bora. Tô com a roupa de ir. Mas vem orar 3, 4, 5. Vou fazer um desabafo aqui, ok? Última mulheres que ora. Eu e mais 4. Eu falei: louvado seja Deus porque você veio, minha irmã, mas cadê o resto? Esses dias veio orar, eu não consegui vir por questões dos bebês, dos filhos, mas aí veio o pastor e uns gatos pingados. Se você entender o poder que tem a oração diante de Deus, o poder que tem sobre a sua vida para te alinhar ao propósito, ao chamado, ao cumprimento, à vontade de Deus para a sua vida, você oraria muito mais. Nós precisamos dessa revelação, irmãos. Você não faltaria célula, não faltaria culto. Quando chove, os irmãos não conseguem vir no culto. Vou falar, você vai ouvir com o coração aberto, amém? Amém ou não? Ah, que bom. Eu falo com amor e carinho, mas é importante. Irmãos, a oração tem muito valor. A oração é que nos move em Deus. A oração é a chave que abre os tesouros do céu. A oração é que vai te dar sensibilidade para discernir o que Deus tem para você e o que Deus não tem para você.
E vai te conduzir ao cumprimento desse propósito. Por isso que Maria e Isabel oravam, e a Bíblia registra as orações. Não registra milagres, pregações, ensinamentos, registra oração. Portanto, queridos, venha orar. Não falte a sua reunião de célula. Não falte um culto. Às vezes tem irmãos que não vêm porque o gato da vizinha morreu. Ou porque quebrou a unha do dedo mindinho. Ou por isso, por aquilo. Irmãos, nada pode nos parar. E nós precisamos ter... Nossa, pastor, você está tão radical hoje? Pois é. Nós precisamos ser um pouco mais radical em algumas coisas. Porque se o patrão fala para você, chegue amanhã, 6h50, fulano. Você não vai chegar às 7 horas. Você vai chegar 6h50. Se o seu patrão falar, hoje vai fazer 1 hora extra, você vai sair às 19. Você não vai embora às 18. Mas no culto os irmãos chegam às 6h30, se o culto é 6. Às vezes quer levantar e ir embora antes de acabar, porque tá ficando tarde, né? Tarde o quê? Irmã, mas se chover, pega o guarda-chuva, põe um agasalho e vem orar. Minha cabeça está doendo, bebe um dipirona, faz uma oração e venha orar. Queridos, nós não podemos abrir mão daquilo que é eterno. Não podemos negociar o eterno pelas coisas naturais. Então, às vezes, tem muitos lugares que tem muito trabalho, mas pouca oração. Muita conversa ali numa reunião, mas poucas mulheres que ouvem a Deus. Às vezes tem muitas mulheres conectadas demais nas redes sociais, poucas conectadas com o céu. Há muitas pregadoras por aí, é só pregadora de Instagram, mas poucas intercessoras. Eu te pergunto, qual é o seu grupo? Qual o grupo que você pertence? Qual é a sua decisão em Deus diante disso? É tempo de nos conectarmos. Eu fiz uma pesquisa hoje no Google, já estou encerrando. E essa pesquisa do Google, lá do IBGE, é de 2022, está desatualizada. E lá mostra, eu fui pesquisar, né? Quantas crianças e juvenis existem em Campina Grande? Porque o Ministério com Mulheres é esse. Mulheres que discipulam mulheres, mas pastoreiam crianças. E o IBGE me disse que nós temos entre 80 a 90 mil crianças e juvenis aqui em Campina Grande. Olha, para a gente alcançar 80 a 90 mil, precisa de muita mulher. Porque só eu sozinha não vou conseguir. E você sabe, falando da oração, quanto a oração é importante? Quando nós chegamos aqui na cidade, o meu discipulado era eu e mais 2. E nós fomos orar. Quero dar um testemunho da oração. E nós fomos orar. E por muitas vezes, as irmãs que vieram comigo, a Suélia e a Priscila, ficavam: pastora, eu vou chamar o fulano de tal para vir andar com a gente. Eu dizia, não. Pastora, vamos chamar a fulana de tal para participar do discipulado? Eu dizia, ainda não. Nós vamos orar. Pastora, a senhora não acha que está na hora? E que não sei o quê? Nós estamos tão devagar, está só eu, a senhora e mais a outra. Eu chego um dia no meu discipulado que eu quase estressei com as irmãs. É para não estressar, que eu não quero estressar com ninguém. Eu olhei para elas e falei assim, as irmãs acreditam que Deus fala comigo? As irmãs acreditam que eu oro? Aí elas, sim.
Eu falei, então se você acredita que eu oro, que eu sou a mulher de Deus e que Deus fala comigo, nós vamos fazer exatamente como eu estou te falando. Nós vamos orar primeiro. Irmãos, nós ficamos 2 anos nessa oração. Elas ficaram agoniadas. Mas nós oramos 2 anos. Eu orei 2 anos para ter um discipulado com mulheres nessa igreja. Porque as coisas espirituais, que têm valor eterno, elas têm que ser geradas em oração. Não é um convite natural que vai convencer ninguém. É o Espírito Santo. E hoje, o meu discipulado, que tinha 2 mulheres, hoje nós temos 7 mulheres. Você pode falar um glória a Deus mais alto? Então, nós vamos orar. Outra coisa importante sobre a oração para você entender. Lá no nosso Domingo Kids, as irmãs que servem, elas têm que chegar 1 hora antes para participar do Domingo Kids. Para quê? Para orar. As irmãs que participam sabem do que eu estou falando. Nós organizamos, preparamos, mas nós oramos. Porque entendemos que todas as coisas que fazemos para Deus, elas são espirituais e fazemos cada uma delas na dependência do Espírito Santo. E nós preparamos um ambiente para começar aquele culto lá em cima, para receber o nosso rebanho de crianças e juvenis. Para quando eles entrarem ali, já sentir a presença de Deus. A obra de Deus é feita debaixo de oração. A vida cristã é uma vida de oração. Portanto, venha orar. Ore na sua casa, ore aqui, ore na sua célula. E para finalizar, eu quero falar sobre a graça para relacionar. Eu vou encerrar em 5 minutos. Me mostrou minha plaquinha aí, amém. Lucas 1:30. Terceiro ponto, graça para relacionar. Aí o anjo olhou para Maria e falou o que para Maria? Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Irmãos, essa frase, não temas, ela aparece milhares de vezes na Bíblia. E sabe qual que é o significado em algumas passagens? O original dessa palavra não temas é não fuja. Não fuja do chamado que Deus tem para você. Você que é homem, que é mulher, não fuja do propósito que Deus está te chamando. Não fuja por causa de limitação, por causa de problemas, adversidades, qualquer outra coisa, condição financeira, classe social, não importa. Eu quero te dizer, não fuja do propósito que Deus tem para a sua vida. O anjo falou para Maria, Maria, não fuja, em outras palavras. E esse não temas aqui, e esse achaste graça, na verdade, está dizendo que o original da palavra graça é chariz. Em algumas partes da Bíblia, como essa, chariz significa bondade e alegria. Tudo que está envolvido sobre quando a graça de Deus vem sobre nós. Quando Deus derrama graça, irmãos, você se alegra. Quando Deus derrama graça, você reconhece a bondade de Deus na sua vida. E foi isso que aconteceu com Maria. Ela entendeu que isso era graça, era favor. Gerar o Salvador. Tem um marido. Aí o anjo fala que o Espírito Santo te envolverá. Envolver aqui significa capacitar. Eu quero dizer isso para você hoje. O Espírito Santo vai envolver você. O Espírito Santo vai te capacitar a você responder a Deus, ao chamado e ao propósito que Deus tem para a sua vida. Amém ou não? Fica de pé no seu lugar. Aquele que recebeu graça, ele transmite graça. Quem recebeu graça, ele expressa a graça de Deus para as pessoas.